Olá, continuando o vídeo. Então, eu comecei a praticar, a colocar e falava. Eu gostava da transformação, da pessoa chegar, porque muitas pessoas têm sonho de ter um cabelão. Sim, tem sonho de ter um cabelão, de colocar cabelo. Eu vi as atrizes da novela. E elas numa novela estavam com cabelo curto, na outra já estavam com cabelo longo. Aí eu imaginava o que que elas comem. Quem já pensou assim? O que que elas comem para ter o crescimento de cabelo tão rápido? Porque o meu não crescia assim. E eu falei, meu Deus, gente, como eu quero ter cabelo. Então nisso eu comecei a praticar esses livros, cortando bem, que eu falei, o livro de autoajuda, ajuda mesmo. E eu comecei a ler. Comecei a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, a ler. E eu comecei a praticar as coisas que os escritores falavam naqueles livros. E as coisas começaram a acontecer. E eu já tinha essa fé que Deus. E eu comecei a falar com Deus, Deus, não é possível, se acontece para todo mundo, há de acontecer comigo. E eu comecei a falar, Jesus do céu, por quê? Por que que a gente tem que passar tanta fome, tanta miséria? Não, a gente também merece coisa boa. Só que dentro de mim, eu tinha muitas crenças de pobreza mesmo, muitas crenças de falta. Então eu fui crescendo muito rápido. De repente eu me vi com uns quase 100 colaboradores. E eu levava tudo na brincadeira e foi crescendo, 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 crescendo. Só que hoje eu vejo, eu tinha muito medo de ficar rica. Porque eu tinha muitas crenças que o rico não herdará o reino dos céus. E eu via lá na minha família, principalmente, a minha mãe sempre falava, tá mais fácil um camelo entrar no reino dos céus do que o rico entrar. Aí eu achava que o rico, aí todo mundo, a maioria, achava que o rico, eu também achava que o rico era desonesto, que não gostava das outras pessoas, que eles eram maioral, que eles eram metidos e que eles eram egoístas por não ajudar as pessoas, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não ajuda e não sei o quê. E comecei a ter crença quando eu comecei a ver. Só que ganhava muito dinheiro, só que eu não vivia uma vida de qualidade. Eu não sabia o que era viver uma vida de qualidade, porque eu trabalhava muito. A minha necessidade era trabalhar, porque no meu subconsciente, se eu parasse de trabalhar, ia faltar. Então, praticamente, o meu dinheiro, eu não vivi o meu dinheiro. E eu me satisfazia em pegar meu dinheiro e trabalhar até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã eu chegava em casa às vezes, porque tinha muito movimento. Antigamente nós trabalhávamos muito e não tinha tanta concorrência. Não é concorrência, tanto curso como até mesmo hoje nós damos curso. Tantos formados, vamos falar assim. Então, nós éramos uma fatia pequena do mercado. Então, procurávamos, as pessoas nos procuravam bastante, muito, muito, muito. Então, eu trabalhava muito, 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 muito. Tinha vez que eu não tinha tempo nem para contar o dinheiro. E quando eu contava, o dinheiro me trazia ânsia. E eu não sabia o que era aquilo. Porque no final, eu tinha, assim, no meu subconsciente, eu ganhava esse dinheiro, mas eu não queria esse dinheiro, porque esse dinheiro, com as crenças do passado, ele era sujo, ele ia me trazer dificuldade, sabe? As coisas que eu não ia herdar o reino do céu, e tudo que eu queria não era ser uma perdida, eu queria herdar o reino dos céus, afinal de contas nós fomos criados numa doutrina evangélica, mas eu questionava internamente, por quê? Por que o filho do pastor tem que andar de carro? Por quê? E lá eles falavam, pregavam, muitas vezes uma contradição, entendeu? Falava da prosperidade, daqui a pouco falava da morte como
um pecado se você se tornar rico. Não pregava um evangélico claro, entendeu? Então, praticamente assim, tipo, eu imaginava assim, que a gente tinha que trabalhar, levar tudo na casa de Deus e ficar pobre, porque Deus se agradava da gente ficar pobre. Então eu começava a queimar o dinheiro, a dar o dinheiro, a fazer mil e umas coisas para o dinheiro não ficar comigo. E eu não vivia uma vida de qualidade, eu não tinha nem carro. Eu não tinha nem carro, e eu com possibilidade de comprar um carro, e eu não tinha, porque eu não tinha visão, entendeu? Eu não tinha visão, porque as crenças estavam ali, enraizada. E eu comecei a procurar, meu Deus, por que isso? Por que isso? E Deus? E tinha aquele, Deus, muitas religiões falam, Deus é o dono do ouro e da prata. E por que Deus é o dono do ouro e da prata? E se eu sou filha dele, eu não posso ser herdeira. Eu tenho que ficar vivendo a miséria para me herdar a salvação. E hoje eu tenho entendimento sobre isso, né? Que eles pregavam totalmente diferente. Mas, bem, não é religião que eu tô falando aqui, cada um tem seu Deus. E Deus é muito importante mesmo, porque por mais que muitas pessoas falem, cada um tem seu Deus. Fala com ele, fala. Se você falar, Deus te ouve. Seja lá de qual forma for, porque aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando que eu tinha uma conexão muito grande com Deus. Eu sempre falava com Deus, eu sempre questionava Deus, entendeu? Falava com Deus. Por quê? Por que que a gente tinha que passar tanta fome? Por quê? E tinha muita gente que tinha dinheiro, entendeu? Os pastores lá tinha dinheiro, os filhos dos pastores, eu nunca vi ele com uma roupa rasgada, sempre estava no coral, sempre estava lá na frente, e nós, os membros, tinha que ser os farrapilhos, sei lá, não tinha nada. Mas se a gente louvava a Deus, se a gente será dono do ouro e da prata, por quê? Por que a gente não tem ouro? Por que a gente não tem prata? Aliás, não tinha nem prato. Vai ter prata? Não tinha. É verdade, é verdade. Não tinha nem prato. E nem prata, pior o ouro. Então eu questionava. Nisso aí eu comecei a ganhar muito dinheiro. E eu deixei a minha família do lado, que eu já tive outros filhos. E eu comecei a fazer o que a minha mãe fazia. Trabalhar muito e não dar atenção para os meus filhos. E isso pesou para mim. Eu comecei a me sentir triste, porque eu ajudava todo mundo, eu queria ajudar todo mundo, e no final de contas eu não ajudava as pessoas que nasceu de mim, que eram os meus filhos, entendeu? Eu achava que assim também, tinha essa crença, que eu tinha que ajudar os outros e se alegrar, e ficar passando a necessidade, tipo assim, sabe? Uma coisa maluca que eu sofria também, isso aí. Porque eu me alegrava em dar pros outros, porém eu não tinha, eu não tinha. E hoje eu descobri que eu não posso dar nada que eu não tenho. Sim, primeiramente eu tenho que ter uma boa situação. Não que você tem que se tornar um milionário, um rico para doar. Mas primeiramente você tem que cuidar do seu. Cuidar de você, cuidar da sua família, para depois você cuidar dos outros. Você é a estrutura, você é a coluna da sua casa. Entendeu? Então o que eu fiz? Eu deixei o cupim comer a minha coluna e joguei cimento puro na coluna dos outros. Foi isso que eu fiz. Então isso devido às minhas crenças. Eu fui perdendo, e eu não culpo ninguém, muitos negócios eu fiz, e eu vi que eu estava querendo, quando muitas pessoas falavam assim, você é rica. E se as pessoas falassem que eu era rica, eu ficava com raiva. Eu não gostava que as pessoas ficavam com raiva. Então, lá na minha empresa, no meu salão, eu andava de chinelo, eu misturava. Todo mundo era todo mundo. Ninguém sabia que era a dona ali. Ninguém sabia. Mas ela sabia, porque eu era enérgica. Antes eu era enérgica, né? De repente, depois eu fui ver que eu era enérgica devido à minha situação da infância, entendeu? Então, eu tinha uma certa crença também, outras crenças. Eu era um barril de pólvora, de
crenças, porque a crença é que nos leva. Então, de repente, eu já estava perdendo tudo, literalmente tudo que eu trabalhei, entendeu? Eu já estava vendendo, já estava dando, já estava desfazendo, porque aquilo estava me incomodando e as pessoas falavam que eu era rica. E quando as pessoas, eu não entendia, porque quando as pessoas falavam assim, ah, você é rica, eu me irritava, eu me sabotava para mim não frequentar. Assim, muitos convites foram feitos para minha empresa para apresentar o nosso trabalho em várias emissoras de televisões, e eu não ia, eu me sabotava, eu ficava doente, porque eu descobri também crenças que eu queria aparecer, mas eu queria aparecer mais assim, eu queria aparecer mais pra mim, porque pela minha infância, por eu ser a segunda, eu fiquei praticamente jogadinha ali e ninguém me via. Talvez eu criei essa força pra aparecer pros meus parentes. Mas eu não queria aparecer pro mundo, entendeu? E sempre dentro de mim eu tinha assim, nossa, eu preciso. E eu tinha dentro de mim que eu precisava ajudar outras pessoas. Porque muitas pessoas talvez está passando por essa situação de estar queimando o seu dinheiro. Por quê? Nasceu pobre, tem que morrer pobre, entendeu? Então, às vezes, Deus capacita alguns para ganhar dinheiro. Sim, Deus capacita alguns para ganhar dinheiro. Todos nós somos capacitados. Mas Deus capacita alguns para fazer fortunas. E eu percebo que Deus capacita pessoas para fazer fortuna, porque essas pessoas que Deus capacita para fazer fortunas, elas ajudam muita gente. Eu vi também agora, lendo as histórias das pessoas ricas, elas são generosas, elas são bondosas, elas são amáveis, algumas sim, a maioria. E como tem muito pobre, arrogante, prepotente e sem dinheiro. A qualificação do pobre, do rico, como a pessoa é ou não, entendeu? Varia. O pobre e rico também tem pessoas que é egoísta, que não gosta de doar, que não gosta de oferecer a mão, que não gosta de oferecer um sorriso. Então, tem muita gente assim. Então, eu fico por aqui nesse vídeo e eu vou falar mais sobre a minha vida. E se você já passou por um motivo assim, dá um like. Dá um like. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. E só ajudando o próximo é que a gente vai pro próximo nível da nossa vida, entendeu? Porque muita gente pode entender da maneira que eu falo e muita gente pode entender da maneira que outro fala. Então eu tenho que falar, eu tenho que usar esse dom da fala. E para você que tá aí em casa e acha que a sua vida não vale nada, entra no seu quarto, fala com Deus. Se a sua vida, você achar que a sua vida não vale nada,